Então, no nosso último vídeo, a gente gerou as plantas de forma, mas as plantas não foram geradas com eixo para alocação. E aí um aluno fez uma indagação se era possível colocar os eixos, e eu vou explicar como que a gente pode colocar o eixo aqui diretamente dentro do CPCAD. Então a gente volta aqui na entrada de pilares. É bom deixar o desenho um pouco mais limpo, o desenho aqui na minha tela está muito pesado, então eu vou desligar as cotas. Ó, vamos vir aqui em vistas, eu vou desligar as cotas e vou também desligar as máscaras. Ó. Então clico aqui em editar vistas e a gente desabilita as vistas. Ó. Clica aqui do lado do imã, desabilita. Pronto, agora eu vou colocar os eixos. Então a gente vai vir aqui em uma introdução, linha de referência. Eu vou começar colocando as linhas verticais, então vou colocar aqui, ó, linha vertical. Vou clicar no primeiro pilar e vou chamar de eixo 1. Ó. Então o programa já criou o primeiro eixo, o eixo 2. Aí agora é só ir clicando em cima dos pilares. Eixo 3. Vou criar aqui um eixo 4 nesse pilar de cá. Não necessariamente você tem que ter eixo em todos os pilares, tá bom? Mas nessa situação aqui eu vou colocar em todos. Pronto. Agora eu vou vir e colocar os eixos horizontais. Então eu vou clicar aqui no primeiro pilar e vou chamar de eixo A. Vamos botar em maiúsculo. Eixo A, eixo B, eixo C, D e F. Muito bem. Não tem problema nenhum os eixos não estarem no centro de gravidade dos pilares, até porque você não tem obrigação de deixar todos os pilares completamente alinhados, tá? Isso aqui não veria problema nenhum. Mas se você quiser colocar o eixo alinhado, pelo menos com o centro de gravidade de cada pilar inicial, por exemplo, você acha que seria o conveniente esse aqui estar no centro de gravidade. Então você pode agora mover o eixo, ó, mover linha, clica na linha que você quer mover, indica para que lado você vai mover, então eu vou indicar, então vou mover a linha, vou dar um clique em cima dele, vou dar um clique à direita e vou colocar agora qual que é a direção. Como o pilar tem 15, eu tenho que mover 0.075. Dá um OK. Olha lá, então o eixo ficou referenciado pelo centro de gravidade do pilar. O que vai acontecer? Esse aqui ficou OK. Esse aqui esse aqui já não está no centro de gravidade. A gente vai precisar depois marcar qual que é a distância do centro de gravidade até o eixo. Tá bom? Vamos agora para esse de cá. Se eu quiser agora empurrar esse eixo para estar alinhado com o centro de gravidade. Então, linha, referência, mover linha, dou um clique na linha, clica um pouquinho só mais para baixo, mover linha, vou dar um clique aqui para baixo, 0.125, o pilar tem 25, a metade 12 centímetros e meio. Pronto. Ó. Então, após a colocação dos eixos, a gente pode voltar para dentro do projeto e gerar a planta de forma novamente. Ó. Então, vou vir aqui, clicar em gerar planta de forma, desenho de forma já está cadastrado. Quem não cadastrou, clica em mais e cadastra a planta de forma. Vamos dar um aceitar, o carimbo aí já está preenchido. Então, ele gerou 2 desenhos A1. Agora, como o projeto cresceu um pouco, tem mais detalhe, a gente não vai conseguir colocar os 3 desenhos numa prancha só, ficou apertado. Então, eu prefiro até modificar, ó, trazer essa planta aqui para o lado, trazer essa aqui para baixo, ó, e a gente deixar num andar, numa folha, a planta da fundação e do térreo. Ó. Acho que vai ser melhor. A gente pode trazer esse quadro aqui para baixo, empurrar isso aqui um pouquinho para cima. Deixa eu tentar ver se a gente consegue. Eu não sei, acho que eu não vou conseguir trazer todos os desenhos. Esse eu vou conseguir, o próximo eu já não vou conseguir, tá vendo? Ó? Ele não vai aceitar, tá faltando espaço. Ó. Não dá, então vou voltar e deixar como eu previ de início. Então, uma folha com o térreo e com a fundação. Quadro para botar aqui embaixo.
Esse aqui é o título da fundação, vou deixar aqui em cima. Título do térreo, vou deixar em cima do térreo. Eu acho que aqui na região da fundação, nessa locação aqui das sapatas, seria interessante a gente colocar um corte também. Então vamos voltar aqui no projeto. Ó. Então, entrada de pavimento, fundação, grupos, cortes. Introduzir cortes, lembre-se de deixar o perpendicular ligado e aí a gente pode passar alguns cortes. Eu vou passar um corte exatamente aqui nesse alinhamento, cortou, puxa para fora do projeto. Passar mais um corte aqui na parte de baixo, ó. Cortei, traz para baixo aqui do projeto. A gente pode passar mais um corte aqui nessa região, ó. Então, por fim, um detalhe aqui que eu não mencionei, mas eu reparei que é importante ter. Aqui na hora que eu gerei a planta de forma, então não está a medida da sapata aqui, ó. É importante para quem for executar a obra que tenha nessa planta aqui as medidas das sapatas. Então, o que você pode fazer? Ó? Você pode fechar aqui o desenho, dar 2 cliques de novo aqui ó, nessa edição de forma, dá 2 cliques, vai vir aqui para essa tela inicial de configuração do seu desenho. Vocês vão clicar aqui em configurar. Vocês vão ver que vocês podem configurar muita coisa aí do desenho de vocês. O que vocês querem que na hora de gerar o desenho apareça ou não apareça. Então eu vou procurar aqui a aba de sapata, ó. Aba de sapata, não estava marcado as dimensões, ó. Não estava marcado. Então eu habilitei aqui as dimensões, aceitar, aceitar, aceitar novamente, ele vai gerar o desenho e eu espero que agora apareça as dimensões das sapatas, ó. Detalhe. Então tá aqui, ó, apareceu. Tá bom? Isso aqui é importante. O desenho fica sempre meio embolado, muita informação uma em cima da outra. Ó. Se você mandar plotar, isso aqui vai virar um caos. Então sugiro vocês ou mexe no AutoCAD ou quem preferir, clica aqui em editar desenho, clica no seu desenho e aí você pode, ó, ir afastando um pouco os textos, ó. Pode botar o P1 aqui para cima, traz a medida do P1. Ó, o 13 ficou muito aqui embolado, você pode voltar um pouquinho e colocar. Ó, vocês podem fazer um ajuste fino aí do projeto para o projeto ficar com uma cara mais simples de leitura, com uma leitura mais limpa. Bom, então isso é interessante vocês fazerem. Então, terminou, clica em aceitar, confere aí se o desenho está de acordo com o que vocês queriam. Essa é a nossa planta de forma. Essa planta de forma pode ser já liberada para obra ou passar, às vezes, para uma verificação com a arquitetura.